Se o fim da revolução sexual e do amor livre não foi ruim o suficiente, o final dos anos 60 também viu Sean Connery perder seu amor por James Bond, com Connery se aposentando de seu papel de assinatura, deixando Cubby Broccoli e Harry Saltzman lutando para encontrar um substituto, e com Roger Moore indisponível devido à sua participação na série de televisão The Sainté. Os produtores decidiram ir com um modelo relativamente desconhecido chamado George Lazenby, um homem sem créditos de atuação anteriores. Mas depois de vê-lo em um comercial para FRYS Chocolate Cream, eles decidiram ele era o homem deles. Agora, eu não sou um magnata do cinema, mas isso parece uma escolha estranha para mim, e um pouco de risco. E quando você considera o que estava em jogo para a franquia, era um risco que não deu certo. Em Uma Praia 007, George Lazenby evita que uma jovem mulher cometa suicídio. O pai dela, o chefe de uma poderosa organização criminosa, e impressionado com Bond, quer que ele proteja sua filha se casando com ela. Em troca, ele oferece ao famoso agente informações que façam 007 chegar até Ernest Blofeld, Telly Savalas, o principal inimigo do agente. Inicialmente 007 concorda com o acordo, visando apenas poder matar Blofeld, mas com o tempo ele realmente fica apaixonado pela sua futura esposa. Porém, Bond logo descobre que Blofeld planeja destruir a humanidade com um vírus altamente mortal, a menos que receba perdão por todos os seus crimes. Desta maneira, a rainha da Inglaterra pede que Bond intervenha no caso, mas a situação se complica e toma um rumo inesperado. Em uma boa mudança de direção, a adaptação cinematográfica de On Her Majesty's Secret, de Ian Fleming, foi bastante mais fiel ao material de origem do que os filmes anteriores de Bond, e seria considerado como parte 2 da trilogia Blofeld, e seguiu os eventos encontrados em Thunderball, mas onde o livro era sobre a busca contínua de Bond por Ernest Stavro Blofeld. O filme começa com James Bond, George Lazenby, aparentemente mais interessado em transar com a Condessa Teresa, Tracy de Vicenzo, Diana Rigg, do que em rastrear para baixo Blofeld. Como mencionado, o enredo do filme segue o livro de Ian Fleming bastante fielmente, com Bond encontrando Tracy enquanto ela está prestes a cometer suicídio, e depois se encontrando com seu pai Marc-Ange Draco, Gabriele Ferzetti, o chefe de um sindicato do crime europeu, que acredita que Bond é o homem certo para domar sua filha. O que ela precisa é de um homem, para dominá-la. Fazer amor com ela o suficiente para fazê-la amá-lo. Um homem como você. Com esse tipo de endosso, quem poderia resistir? Bem, Bond é tudo sobre rainha e país, e não muito interessado em deixar de lado sua vida de solteiro. Mas ele eventualmente concorda em continuar namorando Tracy, se Draco revelar o paradeiro de Blofeld, Telly Savalas, o chefe da Sectre. E exatamente que tipo de esquema nefasto Blofeld está tramando desta vez? Bem, acontece que ter seu covil do vulcão explodido faz você reavaliar seus objetivos de vida, e agora Blofeld está tentando reivindicar o título de Conde Baltazar de Bleuchamp, além de orquestrar um elaborado esquema de chantagem envolvendo 12 pacientes do sexo feminino, trazidas ao seu Instituto de Pesquisa Clínica em Alergia, no topo do Pis Glorianos Alpes suíços sob falsos pretextos. E na verdade estão sofrendo lavagem cerebral para distribuir agentes de guerra bacteriológica em todo o mundo, e assim se tornarem os anjos da morte de Blofeld. O interessante aqui é que Blofeld não está fazendo isso para extorquir milhões de dólares de vários governos mundiais. Ele simplesmente quer anistia para todos os crimes passados e ser declarado culpado. Estou assumindo que isso tem algo a ver com a Sectre não ter muito em termos de benefícios de aposentadoria. Bond é capaz de se infiltrar na fortaleza de Blofeld no topo da montanha, personificando o genealogista Sir Hilary Bray, que deveria verificar a alegação de Blofeld de contar capuz, o que, por alguma razão, o obriga a dormir com o maior número possível dessas jovens. Que Bond já havia caído loucamente, apaixonado por Tracy e nem parece levar em conta. O principal problema com On Her Majesty's Secret é a estranha gafe de continuidade causada por colocar este filme, depois de You Only Live Twice em vez de antes dele, com o livro You Only Live Twice sendo as conclusões da Blofeld Trilogy de Fleming. Em Her Majesty's Secret After You Only Live Twice, você tem esse estranho problema de Blofeld não reconhecer James Bond quando claramente teve um encontro cara a cara em seu covil de vulcão no filme anterior, e me desculpe, mas vestindo um kilt e fumando um cachimbo não é muito disfarce. É quase como se houvesse algum tipo de etiqueta de espionagem, onde o vilão e o herói têm que fingir que não se conhecem. Claro,
O que faz O Segredo de Sua Majestade um ótimo filme de Bond é a relação entre James e Tracy, e foi nesse livro que vemos um lado mais emocional da personagem que não estava presente nas histórias anteriores. E não só Diana Rigg é uma das mais lindas do Bond garotas, mas ela também é uma ótima parceira de tela. Com ela dirigindo um stock car como uma corredora profissional, esquiando como uma atleta olímpica e que pode derrotar capangas com alguns bons movimentos de combate corpo a corpo. Nenhuma outra Bond girl chega nem perto dela, e que ela é a única mulher a realmente conquistar o coração de James Bond, e conquistá-lo a torna verdadeiramente única. O que leva a um dos momentos mais devastadores da franquia, a morte da Contessa Teresa, Tracy de Vicenzo. Após uma linda cerimônia de casamento, Blofeld e sua capanga Irma Bond e o Stepat cometem um tiroteio no carro do recém-casado, o que resulta na morte trágica de Tracy, e isso dá à série um de seus maiores socos no estômago com seus últimos momentos emocionantes com os amantes condenados. Não é apenas no Segredo de Sua Majestade, uma das adaptações mais fiéis das histórias de Fleming, mas também é um dos melhores filmes de Bond até hoje. O filme está repleto de sequências de ação incríveis. A perseguição de esqui com Bond reduzido a um esqui é particularmente impressionante. E a sequência de perseguição de Stock Car e o duelo climático de Boxlet foram todos para fazer uma tensa e emocionante aventura de Bond. E com John Barry fornecendo uma de suas melhores pontuações e o desempenho de Diana Rigg como a condenada Tracy, trazendo o peso emocional muito necessário para a franquia, você tem os ingredientes necessários para uma entrada que rivaliza com todos os outros Bonds. Infelizmente, o ego inflado de George Lazenby, o comportamento horrível de início e os maus conselhos de seu agente, que disse a Lazenby que os filmes de Bond estavam abaixo dele e que a franquia estava morta, resultaram em Lazenby se afastando do papel depois de apenas um filme. Este é provavelmente um grande motivo para muitos fãs descartarem este filme, o que é uma pena, pois tem tudo o que se poderia querer de um filme de Bond. É perfeito? Não, mas Honrar Majesty's Secret sempre será um dos meus filmes favoritos de Bond, e muitas vezes me pergunto o quão bem teria sido se Sean Connery tivesse ficado por aqui para este. Dar tal papel a alguém sem experiência real de atuação foi uma aposta que não deu certo. Lazenby está muito bem no papel, e ele mais do que se equipou com a ação. Mas sua cabeça inchada condenou sua carreira quando ele se afastou de Bond e possível estrelato. Dito isto, Honrar Majesty's Secret é facilmente um dos melhores Bonds e merece muito mais respeito do que tem.